Muito bem, gente, vamos girar o assunto aqui no nosso 3 em 1, falar um pouquinho de eleições, produção, porque afinal de contas a gente tem pesquisa nova, pesquisa aqui no estado de São Paulo, e o presidente da República aparece à frente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no nosso estado. O levantamento foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas. Vamos aos números. Bolsonaro tem 35,8% das intenções de voto contra 34,9% do petista. A mudança nas intenções de votos começa a aparecer depois de algumas fragilidades que têm aparecido, inclusive nas estruturas de campanha do Partido dos Trabalhadores. Uma delas foi até a demissão do marqueteiro da campanha de Lula sem qualquer explicação oficial. Para o vice-presidente Hamilton Mourão, Lula só tem atravessado o samba. Vamos ouvir. Lula de vez em quando, aliás, de vez em quando não, ultimamente ele só tem atravessado o samba, né? Então, o problema é dele, né? Tem que medir as palavras. Muito bem. Serrão, explica pra gente o que é atravessar o samba. Olha, atravessar o samba é quando você emite uma opinião que é muito equivocada e sai completamente do ritmo da normalidade. Isso, no carioquês, atravessar o samba significa isso. Numa tradução até mais literal, seria você falar M. M, você sabe o que é, né? Então é isso, atravessar o samba é isso, quando você fala besteira demais. E a besteira que Lula falou foi essa narrativa sobre a questão dos policiais. Eu reafirmo, Lula perdeu a eleição com essa declaração infeliz, que o povo brasileiro hoje quer combate à corrupção, quer segurança pública, quer respeito, não quer bandidagem. E o que o Lula fez foi ele aproveitou para criticar o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro era desumano, não era gente, mas não era gente por quê? Porque ele só fala bem de policial. Então, a extensão desse raciocínio infeliz é que o policial não é gente. Aí Lula teve que domingo se explicar no discurso lá do 1º de maio, mas ninguém gostou da explicação que ele deu, porque ela ficou clara que não é sincera. Então, o Lula, que tem defendido em vários discursos os bandidinhos, os ladrões de celular, esse é o Lula verdadeiro. E não o Lula que ontem fingiu que em algum momento apoia policial ou alguém que trabalhe pela segurança pública. Então, nota -13 para o companheiro Stalinácio. O Marco, o que explica esse crescimento do presidente da República aqui no estado? Paulo, essa visão de que existia um apoio maciço aí ao Lula, a gente sempre duvidou porque é difícil, né? Quando você olha para a maneira como as pesquisas são feitas, os institutos, é difícil fazer uma apuração num momento tão longe das eleições. Agora, hoje o que existe é mais mobilização. Acho que a polarização aflorada é boa, é positiva. Não enxergo que as pessoas estão cansadas disso, pelo contrário. Tem um pessoal que fica cansado de qualquer debate. E esse pessoal, infelizmente, na minha visão, eles costumam cair para a esquerda. Todo mundo que fala para você, eu não gosto de debater isso, eu não gosto de debater aquilo, não tenho convicção formada sobre isso. Essa galerinha costuma cair muito fácil no conto da carochinha da galera da esquerda, porque deixa de usar a razão. É verdade isso. Se você usa a racionalidade lógica, né, de maneira objetiva, empírica, você vai cair para a direita. Não dá para você cair para a esquerda. Na esquerda você vai cair no mundo falacioso de contos pipérnicos. Mas o ponto aqui é natural que essa aproximação aconteça, mas eu não acho que dá para cravar nada. A gente só está vendo aquilo que a gente sempre falou aqui no 3 em 1. Duas perspectivas de mundo sem terceira via. Tchau, Ciro Gomes, piperno, e tchau, João Dória, né, que foi completamente relegado a total esquecimento. Ainda bem, porque ele errou muito, ele foi muito presunçoso, ele exerceu o cargo de maneira abusiva também. O poder que ele tinha na mão, ele usou de maneira abusiva, midiática, cometeu uma série de excessos e criou um antagonismo desnecessário com o governo federal que não era necessário. Ele fez isso por uma questão meramente política. E outra coisa, esse discurso que você falou, Serrão, agora, do Lula com relação aos policiais, sim, é um tiro no pé de maneira total. E ele não se retratou. Porque ele ainda virou e falou, na retratação dele, ele falou, vou pedir aqui desculpa, vou me retratar. E ele falou ainda, muitos policiais cometem erros, mas muitos policiais são trabalhadores. Quer dizer, também não é verdade. Ele quis, é bizarro isso, mas ele quis fazer uma espécie de meio a meio. Como se, muito policial comete erro. Não.
Os que cometem erros são uma fração bem pequena. Não tem esse negócio de novo, a esquerda ficar brincando de jogar para os dois lados. De falar, muito policial comete erro, mas muito é trabalhador. Eles dividem no meio. Não tem meio, não. Policial corrupto, bandido, está aqui, é uma categoria, uma parte pequeníssima da profissão, como em qualquer outra profissão. Então tem que tomar muito cuidado com o esquerdista e com o discurso que eles fazem, porque eles adoram jogar no meio esse negócio. E a mas gente o consolo humorístico é que Rodrigo Pacheco será presidente. Dia 6, hein? Só dia 6. Piperno, o que explica essa ascensão do Bolsonaro aqui no estado de São Paulo? E se você acredita mesmo nesse cenário de que o Lula mantém até o final, mesmo se no início da campanha ele apareça em segundo nas pesquisas? Não, ele vai se manter até porque tem uma segunda leitura disso, né? Uma coisa é, em algum momento, o Bolsonaro, de fato, ultrapassar o Lula, que está muito distante nas pesquisas nacionais. A outra é ultrapassar o Lula em simulação de segundo turno. O que a gente vê aí, né, enfim, nesses números, é Bolsonaro mais do que era o Moro. Até porque, se a gente fizer uma leitura mais atenta desses números do Instituto Paraná, e veja, eu não costumo colocar em dúvida pesquisa por aí, enfim, apontou... Agora você vai colocar em dúvida a pesquisa? Não, estou dizendo exatamente isso. Se o Instituto Paraná já tive, no passado, divergências lá com números deles, errado, tá, mas não, sabe, não coloco dúvida em relação a nenhum trabalho de estudo de pesquisa, porque eu acho que 90% deles aí são muito sérios. Mas se eles constataram isso, ok. Agora, é preciso que a gente faça uma leitura atenta. Nesse levantamento, a diferença é de 0,9% em favor de Bolsonaro, mas, curiosamente, o Lula também sobe em relação ao anterior. O Lula foi de 34,1% para 34,9%. É que o Bolsonaro herda os votos do Moro, porque a pesquisa anterior foi feita ainda no período em que havia candidatura a Moro. Bolsonaro herda isso e passa no estado de São Paulo. Na semana passada, a gente mostrou aqui um outro levantamento feito no estado de São Paulo por um outro instituto. A diferença para o Lula era de 2 e pouco %, ou seja, também está na margem de erro. Então, isso mostra que no estado de São Paulo há uma situação de bastante equilíbrio. Agora, equilíbrio para alguns e empolgação para outras. Hoje, por exemplo, eu recebo diariamente uns textos de uma análise de consultoria política, e aí eles pegam os números do Instituto Paraná para governo de São Paulo e falam: a polarização Bolsonaro e Lula se repete. Era o Haddad em primeiro, o Tarcísio em terceiro. Falei, mas como que está polarizado o primeiro e o terceiro se ainda tem o segundo no meio, né? Márcio França. Vai lá constar. Paulo, começa a retratar um pouco melhor a realidade, né? Em São Paulo, via de regra, é onde o PT tem mais dificuldade. Não é à toa que virou reduto dos tucanos, na época em que achavam, né, que tucano era de direita, porque não tinha alternativa naquela velha estratégia das tesouras. Hoje os tucanos estão derretendo, mas vai vir aí Tarcísio, vai vir aí uma turma que foge um pouco dessa visão mais esquerdista, né? E os paulistas, uma vez mais, vão provar que carregam, não é à toa, o país nas costas, né? Não é por acaso que é o estado mais rico da nação. Agora, veja, eu estou com o Serrão no seguinte aspecto, né? O Lula tem dado muitos tiros de bazuca no próprio pé, e isso se reflete nessas pesquisas. A melhor estratégia contra a esquerda, Nelson Rodrigues já sabia disso, é deixar a esquerdista falando. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa. Os democratas vão tomar uma surra no midterm election. Algumas pesquisas mostram 10 pontos de diferença já, e não é por acaso. Existe uma radicalização dessa turma, e como eles vivem numa câmara de eco, numa bolha, eles sequer se dão conta. Então, o Elon Musk publicou esses dias um meme mostrando: olha, eu estou aqui, eu não me mexi não, a direita está lá, ele é um libertário, um cara... Votou no Obama, deu dinheiro para a campanha do Obama. Obama este que dizia: casamento é coisa de homem e mulher, né? Em 2004 e 2008. Então, veja, houve uma radicalização absurda, escandalosa dessa turma totalitária woke, e que a imprensa parece ser uma extensão, uma assessoria de imprensa dessa turma. Então, a mídia está contribuindo junto com essa franja da esquerda, né, para assustar todo mundo. Essa turma que nós estamos vendo nas imagens aí nas ruas não são necessariamente conservadores, pessoas de direita, não leram Edmund Burke, Russell Kirk ou algo assim. Eles são pessoas decentes que estão horrorizados com o que a esquerda tem dito e feito. É só isso. Então, basta deixá-los ficar na vitrine, basta dar um microfone para o Lula mostrar a sua verdadeira essência, que isso vai assustar a classe média, que tem nojinho do Bolsonaro porque escuta justamente as narrativas da imprensa. Serrão.
Exatamente isso, Constantino. As pessoas que foram às ruas nesse final de semana, em sua maioria, famílias, querem segurança, querem melhores oportunidades de emprego e renda, elas querem respeito aos valores familiares e não aceitam mais, querem honestidade. Não aguentam mais ser roubadas por quadrilhas que tomam de assalto a máquina estatal brasileira. E o que a esquerda fez e quer repetir é exatamente isso: voltar ao poder para trazer de volta velhos esquemas. O Lula insiste lá, fala, não, vamos acabar com a reforma trabalhista. Não, não é isso que ele quer, não. Ele quer é a volta do imposto sindical para eles voltarem a ter aquele dinheiro fácil que é roubado, tirado da sociedade, para o sindicalista poder mamar na teta. E aí eles fazerem politicagem com aquele dinheiro, o que não é atuação sindical, é politicagem, que é o que eles faziam. E aquele dinheiro fácil financiava as grandes mobilizações que a esquerda outrora fazia. E ontem a gente viu, não consegue mais fazer. Não consegue mais fazer, não tem conseguido fazer isso de 2013 para cá. Desde a reeleição da Dilma, que eles têm sido um fracasso total de público. Por quê? Estão desmoralizados. E quem está desmoralizado não tem condição de se manter no poder e nem de reconquistá-lo. É isso que essa esquerdalha precisa entender. E, infelizmente, grande parte da imprensa que comunga do pensamento autoritário deles não quer entender. Vai tomar pau da história, porque a professora vida é a professora mais cruel que existe para a gente. Vai lá, Piperno. Não, veja bem, eu acho que a esquerda, ela tem nessa campanha que discutir bastante, principalmente economia, né? Porque a direitária vendeu ilusões aí alguns anos atrás e não conseguiu entregar. O governo, do ponto de vista dos indicadores econômicos, é um fiasco, e não é só por conta da pandemia, não, até porque a economia do Brasil, ela vai, inclusive, declinando nos rankings, né, das maiores economias do mundo, porque nós crescemos menos do que outras, também em período de pandemia, a despeito da China, por exemplo, está comprando cada vez mais aqui. Não é verdade. Então, o que não é verdade? Não é verdade. Claro, a economia verdade. Brasileira, por exemplo, em breve estará dando um show de renovação energética para a energia solar. Esperança isso nada. Esperança nada. Vai nas fazendas, vai visitar as fazendas, os campos eólicos aí que estão crescendo, os campos de energia solar. Não, Piperno, não. O presidente Bolsonaro anunciou isso no fim de semana e é real. Eu vou acreditar. Nós vamos ter 50 Itaicus em breve. Ele é o zero em vez de mentir. Agora eu vou acreditar porque ele não, isso é o mundo real. Não, mas então, visitar o interior do Brasil. Então, de ontem que as cooperativas de crédito estão bancando em energia do final de semana para cá, ele é uma nova pessoa. Eólica. Agora ele vai falar a verdade. Infraestrutura, nós evoluímos demais. Mas cadê pode dizer, ó, onde está a constatação disso? 50 anos em 4. Estão aí. Cadê a percepção de infraestrutura? Onde estão os índices disso aí? Tanto que a agricultura e pecuária nossa está avançando como nunca. A tendência do campo com essa energia a agricultura já não cresceu tanto no último ano, né? Nós vamos ter indústria no campo porque vamos ter energia sobrando. É isso. Marco, não, é que o Piperno, eu não sei quando o Piperno ele tá vestindo uma espécie de roupa negacionista ou da realidade em geral. Mas agora você se fantasia disso, né? O dia inteiro. É muito engraçado. O Piperno vê a mobilização da Paulista e ele fala, foi fraco. Foi uma mixaria de gente. Ele fala, fraco com relação a quê? 2 quarteirões. Cara pálida, fraco com relação ao quê? Charles Miller, a praça lá dos 2 contra a comunistada. Ô Marco, isso é entrar no jogo do Piperno, mas sobre as besteiras que ele falou sobre economia, né? Eu acho que o próprio secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, já rebateu isso numa entrevista, num vídeo que circulou bastante. Olha a fonte do Bolsonarão. Pelo amor de Deus, Constantino. Adolfo Saxida é um ótimo economista, era do IPEA, e ele está mostrando ali com números, com dados, a quantidade de reforma abaixo do holofote da imprensa. Desde 2019, estão mostrando uma série de dados. Só falta escrever embaixo, agora vai. E não vai, né? Piperno, eu acabei de dizer, o Brasil já cresceu, começou a crescer 0,30 e pouco no trimestre contra 1 e pouco de queda nos Estados Unidos.
Aí nos Estados Unidos a explicação é a pandemia, no Brasil não existiu. Então vocês vão chegar lá mais perto de outubro e vão ter que lidar com a realidade. E aí o desemprego é de 3 e pouco, aqui é de 11,9. Mas o paralelo que eu ia... Você quer comparar a realidade da lei trabalhista do Brasil com os Estados Unidos? Então, mas então, por exemplo, pega da França, que tem uma lei muito mais protecionista do que a nossa, e quanto cresce a França, quanto cresce aqui. Vamos lá, Marco. Não, o paralelo que eu ia fazer é o seguinte, o Pipano ele veste essa roupa de negacionista da realidade e você percebe que ela irradia para todos os planos acadêmicos, culturais e sociais. Então, quando você vai fazer uma análise econômica, você tem que se basear em dados empíricos. Certo. O problema, quando você dá dados empíricos para um esquerdista, ele manipula o dado e ele faz aí, que é muito fácil manipular dado também, né? Você consegue brincar. É que nem a perspectiva... Bolsonaro que não tem dado, né? Então, mas assim, é importante explicar para a audiência como que funciona a mente de um esquerdista. Eu vou escrever um livro ainda sobre isso, Paulo. Eu acho que não vai ser best-seller, Marco. Já tem, Marco. Já tem escrito por um psiquiatra, a mente esquerdista, e mostra que é doença mental mesmo. Sim, The Liberal Mind. É maravilhoso esse livro. Rossiter. E você daí tem, Paulo, a perspectiva, né? Então é que nem eu pegar uma perspectiva, eu acho um ângulo da fotografia da Praça Charles Miller, tiro uma foto, parece que tem mais gente do que realmente tem. Eu vejo um ângulo para tentar cortar também a foto lá da Paulista. Tudo isso para falar o quê? Existem vários avanços que foram realizados nos últimos anos com relação à reforma trabalhista, com relação a micro-reformas no âmbito do Ministério da Economia, só que você consegue enxergar isso daí a médio prazo com o desenvolvimento econômico em geral de determinados setores. É muito difícil desburocratizar, porque a gente vem de anos de governos petistas que foram criando muitas regras, e é sempre assim, eles sempre criam regras em prol da segurança do trabalhador, em prol do empreguismo. Só que isso acaba onerando demais o empresário e acaba desestimulando o desenvolvimento econômico. Mas um parênteses, aí não é governo petista não, dos governos tucanos também. Governos tucanos. Não se esqueça. Um é uma extensão do outro, tá? Não vamos ficar esculhambando só o PT não, porque o PSDB tem muita responsabilidade dessa falha estrutural do Estado brasileiro. Esse poal de amarras, inclusive, é do governo militar, que chegou ao cúmulo de criar um Ministério da Desburocratização com o Hélio Beltrão. Aliás, pai do cara lá do Instituto que você gosta aí e tal. Veja só como que era antigamente.